Senhora Presidente, nobres pares, cidade de Caxias do Sul, eu venho aqui tentar, nesse espaço, falar de dois temas que me dizem respeito, que diz respeito a essa casa, que diz respeito à nossa cidade e à situação. Ambos os dois não são áreas de minha atuação e do meu conhecimento pleno, mas que pertencem ao meu convívio e ao convívio dos demais. Continua o problema e que eu venho aqui nessa tribuna vendo as pessoas, os colegas que vêm aqui, que fala a questão da saúde, do atendimento, das UPA, das UBS. Eu vou tentar ser curto e grosso. Em 2021, no primeiro ano dessa legislação, tivemos uma reunião pública aqui, onde esse vereador propôs para o Poder Executivo, para a Secretária de Saúde, criar o que no mundo já é uma normalidade. Em todos os países que se dizem, não os que são, mas os que se dizem desenvolvidos, isso já funciona. Que é a consulta online. A consulta, não é marcar a consulta, é a consulta online. Ou seja, o cidadão vai até o médico, faz um check-up geral, cria-se um cadastro, o executivo cria uma sala dentro da própria secretaria, onde nessa sala terão 7, 8 médicos à disposição. O cidadão, quando está doente, chama de forma online, é atendido de forma online por videochamada. Quando ele apresenta o número dele e o nome dele, o médico puxa o cadastro, já sabe todos os problemas de saúde que esse cara tem, ou essa senhora. E através do cadastro, ele vai saber por que o paciente não está bem. E de onde vem o problema que ele está passando. E pode emitir, ali no mesmo momento, a receita online, que hoje não se usa mais papel. Os meus médicos me dão sempre receita online. Não é essa história de papel. Ou seja, a pessoa foi consultada dentro da própria casa, sem botar o pé fora da porta, recebe a receita, vai na farmácia, compra o remédio sem precisar ir para a UBS nenhuma, para a UPA nenhuma. Qual é a dificuldade? Só faltava dizer que é inconstitucional também isso. É só o que está faltando. Qual é a dificuldade de se criar esse tipo de sistema? Hoje, o meu cachorro, porque não sabe ler e escrever, porque senão até ele teria um smartphone. Todo mundo tem. E não venha me dizer que tem gente 10 vezes mais pobre que eu que tem celular melhor que o meu. Então essa história de dizer, mas tem gente que não tem, vai fazer como? Bom, aqueles que não tiver, dirijam-se à UPA. Uma parte, verdade. Dirijam-se à UBS. Mas a questão é que se você tiver uma sala de atendimento desse tipo, você com 5 médicos faz o trabalho de 100. Faz o trabalho de 100. Isso eu apresentei aqui em 2021, no início dessa legislação, numa reunião pública cuja secretária estava presente. E até o presente momento eu não vi movimentos em cima disso. O único movimento que eu vi foi as consultas marcadas, marcada por telefone, que não está funcionando. Porque eu tenho muitas reclamações de pessoas que me ligam e me dizem, eu ligo lá, não atende, eu ligo lá, não atende. Eu ligo lá, aí quando eles me atendem, eles dizem, não tem mais vaga. Então não adianta, gente. Isso aqui não é uma crítica para o executivo. Isso aqui é simplesmente levantar o que parece que foi esquecido. E que é importante. E que não é tão difícil. Volto a repetir. Com 5 médicos numa sala, você atende mais do que 100 médicos espalhados nas UBS. Sem a pessoa ter que sair doente de dentro de casa, que muitas vezes não tem um veículo para ir, que muitas vezes não tem as condições para ir. As UPA entupidas vão desentupir, porque quem vai para a UPA vai ser só quem está realmente em último estágio, que não tem mais o que fazer, daí vai para a UPA. Quando isso acontecer, escrevam o que eu estou dizendo. Vocês vão ver as UBS e as UPA quase vazias. Tá?
Então, eu só gostaria que isso fosse... Eu vejo os colegas aqui da base do governo que estão se manifestando, espero que isso esteja em andamento, né? Esteja em andamento, já lhe passo, esteja em andamento, porque essa é a solução. E já provou que é a solução, no mundo inteiro. Sua parte, vereadora Tati. Vereador Fantinel, esse não só é um projeto que está no plano de governo do prefeito, como vem sendo trabalhado. Ocorre que, de fato, né, tem acontecido diversas situações de saúde que exigem, né, um atendimento emergencial. Fomos da Covid a uma epidemia de dengue, enfim, uma série de situações, mas já vem sendo trabalhado. Inclusive, hoje nós teremos, né, reunião com o governo sobre um projeto muito importante que vai possibilitar a contratação de médicos volantes. Porque o que acontece hoje, vereador? A gente tem as equipes completas nas unidades básicas de saúde, mas aí a servidora está grávida, entra em licença, aí a gente não tem um médico para substituir. O médico Teve situações em que o médico tirou férias, que é um direito constitucional, a gente fica novamente sem médico. Então, para mim, é uma coisa que outros governos já deveriam ter contratado, ter feito alguma forma de ter médicos volantes. Esse projeto será apresentado hoje aos vereadores, né, para que a gente possa tirar as dúvidas a respeito dele, e podemos entrar também no assunto da telemedicina, que já é sim uma orientação de governo e que vem sendo trabalhado, vereador, e principalmente para aquele cidadão que só precisa renovar uma consulta. Mas aqui a gente tem que fazer uma fala que o Conselho Regional de Medicina exige que o médico faça uma reavaliação. Então, não é só... Às vezes as pessoas dizem, mas é só ir na UBS, ele poderia deixar por escrito uma nova consulta. Não, o Conselho Regional de Medicina orienta que os médicos devem reavaliar o paciente para ver se aquela medicação está dando algum efeito colateral. Então, é necessária a consulta. Por isso que não tem como deixar só, né, a prescrição médica. E vai servir a telemedicina justamente para esse público, tirando pessoas da fila da UBS. Então, é um projeto importantíssimo que a gente espera ver acontecendo nos próximos meses. Mas eu reforço, vereador, que hoje às 11 horas, então, a gente tem esse encontro para falar desse projeto dos médicos pilotos, que vai ajudar muito as nossas unidades básicas de saúde. Obrigado, vereadora Tati. É o que a gente vê mundo afora que funciona, porque a maior reclamação que eu vejo aqui nessa tribuna por parte dos colegas é justamente as filas nas UBS, as filas nos postões de saúde, nas UPAs, né? Porque a pessoa ficou lá 8 horas esperando porque ela estava com dor no braço. Não podia ter sido consultada online? Não saía de dentro de casa? Recebia o remédio, o calmante, aquilo que fosse? Porque o médico ele vai se basear no quê? No cadastro que a pessoa fez lá no começo. O médico puxa o cadastro da pessoa, sabe todos os problemas de saúde que essa pessoa tem, e baseado no cadastro, ele já vai ter uma percepção de qual é o motivo da dor que essa pessoa está sentindo. E por esse motivo já pode prescrever a receita. Sua parte, vereador Rafael. Vereador Fantinel, eu corroboro a sua fala, mas não adianta telemedicina para o pessoal do interior que o senhor representa, se nem internet não tem. Como é que os nossos idosos vão acessar uma telemedicina? Nós precisamos dar dignidade e ter respeito com os nossos idosos, vereador, que acordam 6 da manhã já para esperar o telefone. Parece que nós voltamos à era primitiva, que tinha que fazer ligação para não sei alguém, para depois conseguir a ligação. E, vereador, tem pessoas que ficam 2 dias pendurados, sabe, que tem que... E não consegue. Que não consegue a consulta. Então não adianta ter projeto e colocar mais médicos, que é bom, mas se as pessoas não conseguirem marcar consulta, né? Então, assim, eu não sei o que acontece com essa central que não funciona, é péssimo, tá? Não sei se tem que colocar mais gente, se tira o telefone do gancho, ou se não atende de proposta, eu não sei o que é. Mas é uma reclamação de toda a cidade de Caxias do Sul. Isso é uma vergonha, não funciona. Façam uma telecentral que nem o Alô Caxias, né? Porque isso daqui parece aqueles negócios que tu liga, te passa para um, para outro e tu nunca resolve nada, né? E cada dia de espera uma população precisando de atendimento é um dia a mais que adoece. E principalmente agora, nesse período de inverno que se avizinha, né, que de instabilidade no tempo, que as doenças vão aumentar. Obrigado. Peço uma declaração de líder do PL, senhora presidente. Declaração de líder da bancada do PL, segue na tribuna, vereador Sandro Fantinel. Tem uma senhora de Anarec, uma senhora que tem problema de saúde, que me procurou e que disse que Anarec hoje nós temos um posto de saúde de excelência, um posto novo, graças às PPPs, né?
e disse o seguinte, que por 4 dias consecutivos tentou ligar, e ligava, e ninguém atendia. E, finalmente, no 4º dia, atenderam, para dizer que não tinha mais vaga. E essa pessoa, com certeza absoluta, se tivesse a telemedicina, teria sido consultada. Então, a telemedicina, entendo também o vereador Rafael, ela pode não resolver todos os problemas. Mas não existe essa história de resolver todos os problemas. Nós precisamos, pelo menos, amenizar o problema. Ou seja, todos aqueles que serão atendidos através da telemedicina não irão para as UBS nem para as UPA. Quanta gente a menos vai ter entulhada lá em dia de chuva, em dia frio? Que a pessoa que está lá com frio na casinha dela, doente, não precisa sair fora para ir lá. Ela vai ser atendida. Uma parte, vai poder comprar o remédio. Uma parte. Quem que pediu uma parte? Vereador Bressan. Obrigado, vereador Fantinel. É nesse sentido, vereador Fantinel, até antes do senhor pedir a declaração de líder, eu ia comentar que eu já trouxe por diversas vezes, acho que desde 2022 essa tribuna, porque eu estive em Florianópolis já está implantado, já está funcionando, e tudo que a tecnologia pode trazer para beneficiar as pessoas e tirar as pessoas do mau tempo ou do sol forte, enfim, porque quando não é chuva, é o sol forte que está, infelizmente, na cabeça das pessoas que não comportam uma fila interna. Então, é nesse sentido. Nós temos que usar a tecnologia para a gente conseguir, assim, amenizar. Esse é o resultado, amenizar. Se nós tirar 2 pessoas da fila, já está valendo. E aí, o que aconteceu nesse decorrer? A gente tentou a marcação de consulta pelo WhatsApp, não funcionou. Mas aí é difícil. O WhatsApp funciona para tudo. Para tudo. Só não funcionou para isso. Alguma coisa está errada. Aí a telemedicina já foi prometida há muito tempo. Até agora não foi implantada. Então a demora está muito grande para a tecnologia que está aí à disposição e não ser usada. Essa é a demora e as pessoas não podem ficar esperando. Obrigado. Obrigado, vereador. Uma parte, vereador Fantinel. Rapidinho, vereador Felipe, que eu tenho outro... Bem rapidinho, vereador Fantinel. Obrigado pelo espaço. Eu vou reforçar algo aqui que eu defendo há 3, 4 anos já, que é a contratação de consultas. Como o Bento fez, deu certo e funcionou. Né? É organizar esse processo. Né? A secretária de Bento, à época, Tatiane Fiore, hoje coordenadora regional de saúde, está aí à disposição para apresentar. Né? Então, tem coisas que deram certo e todas elas ajudam a amenizar ou, quem sabe, até diminuir muito as filas. Obrigado. Valeu, obrigado, vereador Rafael. Bom, eu tenho um outro assunto aqui que é muito mais espinhoso que a saúde. Sei que muitos vão interpretar das suas maneiras, mas eu vou tentar aqui ser o mais tranquilo possível para dizer que é uma questão que hoje isso não aborrece a mim, mas aborrece muita gente que me procura e que fala sobre esse assunto. Que hoje nós temos uma Constituição Federal que simplesmente defende só um lado. Defende só um lado. E aqui não estou falando de partido, não. Defende só um lado. Eu vou entrar numa seara aqui bastante complicada, mas o que a minha intenção e a intenção dos meus eleitores pede? Que a lei seja igual para todos. Tanto os direitos, tanto os deveres. Seja homem, seja mulher, seja da cor A, da cor B, da cor C. Que todos tenham o mesmo direito e o mesmo dever perante a lei. E o que acontece? Eu sei que muitos vão dar risada, mas não é de rir, é preocupante, tá? Está aumentando, por incrível que pareça, é muito menor do que acontece com a mulher, o percentual é ínfimo, perto do que acontece com a mulher, mas está aumentando a questão de homens sendo espancados por mulheres. Homens sendo... se eu estou namorando uma boxeadora, e aí? E aí, como é que fica? Ela me arrebenta e está tudo certo. Então, gente, olha aqui, ó. Isso aqui está aqui, ó. É matéria hoje, tá? Matéria hoje, ó. O homem leva a surra da própria companheira em Caxias do Sul, foi hospitalizado, tá? Foi hospitalizado. O episódio ocorreu no bairro Bela Vista, de Caxias do Sul. E nem vou entrar nos detalhes aqui, porque seria bastante, mas não vou entrar no mérito. Não vou. Eu só vou dizer o seguinte. O que aconteceu? Ligou para as autoridades,
Não deu nada. Eu tenho um vizinho que apanha da mulher uma vez por semana. Não vou fazer nome, Deus o livre, né? Mas apanha uma vez por semana. Porque a mulher é o dobro que ele. É o dobro, tá? E de vez em quando mete um traguinho, né? Para alegrar, sabe? E aí a coragem aumenta. E o coitado que é pequenininho sai com os olhos tudo roxo. Mas o que acontece? Ligaram para a brigada, para Maria da Penha, vereadora Marisol. Ligaram. Sabe o que a Maria da Penha disse? Isso aí vocês têm que se entender. Mas se fosse o contrário? Faço questão que as colegas se manifestem. Eu só quero perguntar o seguinte. Aqui ninguém está brigando, ninguém está ofendendo ninguém. A pergunta é, se fosse o contrário? É pouco, sim. Para cada 100 mulheres que apanha do marido, tem 5 maridos que apanham da mulher. É mínimo. Mas acontece. Aonde que eu estou tentando chegar? Não é desmerecer os direitos da mulher, pelo amor de Deus. Mas eu estou tentando chegar ao seguinte. Quando acontece, o tratamento constitucional tem que ser o mesmo. O direito tem que ser o mesmo. O dever tem que ser o mesmo. Por que um vai preso e o outro nem sequer BO faz? Entende? O que acontece lá com esse suposto vizinho, né? Eu não vou dizer aqui, porque senão depois o cara vai ter que, né? Mas houve até caso de riso por parte de autoridades. Tu apanhou da mulher? Mas tu não tem vergonha na cara? Mas se fosse o contrário? Se fosse o contrário, gente. Então é esse ponto de vista. Aqui não é tentar dizer que esse, aquele, ou tem menos, ou tem... Não. A briga desse vereador e de tantos outros homens públicos é que tenhamos todos o mesmo direito e o mesmo dever. Quando tu comete um erro grave, não importa a cor da tua pele, não importa o sexo, tu tem que pagar conforme a lei diz. E não porque tu é do A, B ou C, tu não paga. Isso não é correto. Isso não é democracia. Isso não é justo. Isso aconteceu em Caxias essa semana, tá? E se eu fosse dizer o motivo aqui, daí sim, daí todo mundo ia dar risada, né? Mas é só vocês pesquisar que vocês vão saber qual foi o motivo. O motivo faria todo mundo rir. Isso não interessa. O que interessa é o fato em si. É o fato em si. Então eu quis levantar essa conversa, sabe para quê? Vereadora Tati, vereadora Marisol, vereadora Estela, tenho muita amizade por vocês sabem disso, mas que a gente tenha esse debate também, que a gente debata sobre isso. Eu não sou contra nada, eu sou a favor que todos tenham os mesmos direitos e deveres. Será que eu estou errado? Se eu tiver errado, não existe Constituição. Se eu estou errado, essa aqui não é uma democracia. E se tiver alguém que pode se levantar e dizer, não, tu está errado, bom, então eu vou dizer, não, eu estou errado, mas isso não é uma democracia. Sua parte, vereadora Tati. Vereador Fantinel, acho que é importante a gente deixar claro que qualquer fato de agressão, de lesão corporal, pode ser denunciado na Polícia Civil. Inclusive, me causa até uma certa estranheza, né? Porque se a pessoa for na delegacia e o delegado ou a pessoa que estiver atendendo se negar a fazer um registro, isso é motivo para sindicância? Então, é muito difícil para mim acreditar, e aqui a gente precisa deixar claro que o direito à integridade física é para homens e mulheres. E esse homem deve sim procurar a delegacia, e o servidor público que estiver lá, se não fizer o registro, poderá sofrer uma sindicância. Agora, eu volto a dizer, vereador, numa sociedade em que a cada 8 minutos uma mulher é estuprada, em que mulheres diariamente são mortas, a gente precisa falar que majoritariamente a violência acontece contra as mulheres. E por isso, nessa Câmara de Vereadores, a gente fala tanto dos direitos e fala tanto de Lei Maria da Penha. Mas a Lei Maria da Penha, ela não exclui homens. A Lei Maria da Penha foi feita para proteger mulheres, porque as mulheres estão morrendo. Se colocou no Código Penal a palavra feminicídio porque mulheres são mortas por serem mulheres. Então, isso é um total absurdo. E eu volto a dizer, a pessoa deve procurar a delegacia, fazer um boletim de ocorrência,
vai fazer, né, todo o exame de corpo de delito e vai seguir a denúncia processual. E se qualquer servidor se negar a fazer isso, bom, daí a pessoa tem que abrir uma sindicância contra o servidor. Só para concluir, senhora presidente, aqui dentro dessa casa eu ouço muito falar a palavra discriminação. Está acontecendo. Obrigado.